Oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, sejam bem-vindos ao 15 Dias para Ler e hoje nós vamos conversar sobre Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. O Han é um filósofo sul-coreano, residente na Alemanha desde o início da sua juventude e hoje ele é até professor de filosofia, já é filósofo há muitos anos e vem sendo bastante conhecido pelos seus livros, existem vários deles publicados já aqui no Brasil e quase todos são assim, pequenininhos e publicados pela editora Vozes. Não vou ser tão categórica afirmar que todos são, porque de repente pode ter algum aí publicado por outra editora. Mas o fato é que na Vozes existem vários livros dele. Já adianto aqui que gostei desta leitura a ponto de querer ler em breve outros livros dele, talvez Sociedade da Transparência ou A Agonia do Eros, mas focando aqui especificamente neste, ele é uma crítica ao nosso meio de vida contemporâneo, bastante pautado em superprodutividade e ausência de descanso efetivo. Embora ele seja um livro bem curtinho, ele foi um livro que me deu bastante trabalho em novembro, eu precisei ler e reler alguns trechos. E para além da dificuldade da compreensão do conteúdo, existe também uma dificuldade na compreensão textual mesmo. Eu não sei se é o estilo do autor ou se é o estilo da tradução, mas eu achei uma leitura muito truncada. Então existem alguns parágrafos aqui que são um pouco confusos, mas enfim. Depois que eu observar algumas outras leituras dele, eu vou poder deduzir melhor se foi uma questão desta tradução aqui, que ficou por conta de Ennio Paulo de Aquino, ou se de repente é o estilo mesmo do autor. Pois bem, aqui nós temos 7 capítulos, mais 2 anexos, que, na minha opinião, até são melhores do que os próprios capítulos principais do livro. E a quantidade de assuntos que existem nesses capítulos é impressionante. Então, eu vou só pincelar aqui algumas das principais ideias, as que mais me chamaram a atenção no livro. E para organizar melhor aqui as minhas ideias enquanto eu converso com vocês, eu dividi esse vídeo em 5 principais tópicos. O primeiro deles, a caracterização da sociedade contemporânea. Em segundo lugar, a violência neuronal, que é uma das consequências do nosso modo de vida contemporâneo, segundo Han. Em terceiro, o quanto essa sociedade pautada no desempenho nos requer a atitude multitarefa e o quanto isso está matando o nosso tempo de ócio. Em quarto lugar, a questão do doping, ou como nós estamos tentando remediar aqui algumas consequências desta extenuação a que nós estamos nos submetendo. E, por último, eu vou falar a respeito das relações desse livro com outras 2 leituras que eu fiz há tempos, mas que são leituras que reverberam muito em mim até hoje, e algumas considerações finais aí a respeito dessa leitura. Eu não gostei de 100% do que eu li aqui, eu discordei de vários pontos do Han, especialmente de alguns exemplos que ele nos traz, mas ainda assim achei uma leitura muito proveitosa. Aliás, eu acho que até por ter conseguido discordar tanto é que eu acabei gostando, né? Eu gosto de livros que me provoquem, que dialoguem com as minhas pretensas certezas. E esse, com certeza, foi um deles. Bem, em primeiro lugar, o Han define como é a nossa sociedade de hoje através da oposição entre o modo de vida atual e o modo de vida vigente até o século passado ou a virada do século XX para o século XXI. Segundo ele, nós podemos definir a sociedade passada como uma sociedade bacteriológica. E eu gostei dessa comparação que ele faz, a forma como o corpo adoece, para falar também sobre como a sociedade tem adoecido. Essa sociedade bacteriológica evitava o outro, e por outro aqui entenda-se o que era diferente. Então, o outro indivíduo ou a outra cultura, a outra nacionalidade, o outro modo de pensar. Existia uma divisão muito exata entre qual era a atitude ou o pensamento esperado de alguém e qual era o pensamento a ser combatido, a ser considerado errado. Existia uma divisão muito clara também entre quem manda e quem obedece, qual é o papel de um homem, o papel de uma mulher, o papel do pai, o papel da mãe, quais eram os papéis de empregados e de patrões. Tudo era muito bem delimitado. Assim como era também muito bem delimitado o nosso tempo de trabalho, o nosso tempo de lazer, a nossa cultura e a cultura estrangeira. Só que tem um problema. Essa separação toda, todos esses muros, essas barreiras, atrapalhavam uma ideia que já estava em andamento desde o século passado, que é o da própria globalização. A globalização pressupõe a derrubada de algumas barreiras e o que foi acontecendo gradativamente. A partir de um certo ponto, a cultura do outro não é algo a ser combatido,
é algo a ser absorvido, a ser compreendido. E esta absorção para melhor compreensão é o que dá início ao que o Han chama de uma sociedade imunológica. Enquanto na sociedade bacteriológica o outro era o agente a ser evitado e combatido, na sociedade imunológica o outro é algo a ser assimilado, metabolizado. Nós nos vemos no outro e vemos o outro em nós. Isso em termos gerais, obviamente, né? As diferenças continuam existindo. Ele não ignora isso. Mas num aspecto macro, essas barreiras culturais e políticas tendem a diminuir. A questão é que foram diminuindo também as barreiras entre o nosso tempo de lazer, o nosso tempo de trabalho, entre o que nós realmente queremos para a nossa vida e aquilo que a sociedade espera que nós desejemos para nós mesmos. Essa sociedade bacteriológica era o palco da sociedade disciplinar, lá estudada pelo Foucault, que era pautada em hierarquia e proibição, consequentemente também em controle, né? Existe alguém que manda, existem as regras do que não fazer e do que fazer, e existe também quem controla. Você está ou não correspondendo a este papel. Com a diminuição das barreiras entre quem manda e quem obedece, o que é certo e o que é errado, foi se diluindo também essa ideia de quem é que está controlando o que nós estamos fazendo. Então, em nome de uma pretensa liberdade, nós passamos de uma sociedade em que a regra era o não faça, o eu estou te vigiando, para o faça, você pode. E é a partir deste excesso de positividade, este excesso de você pode fazer isto, que nasce, então, essa sociedade esgotada, cansada, de que o Han fala aqui. E por baixo dessa liberdade de poder fazer o que quiser, existe a fusão entre quem é vítima e quem é algoz. Nós passamos a nos escravizar em nome dessa liberdade. Existe uma sociedade inteira dizendo: faça, você pode, você consegue. Se você não conseguiu ainda, é porque você não fez o correto, porque você não tentou o suficiente, porque você está carregando alguma limitação. Derrube essas limitações e faça o que você quiser. E quando nós nos damos conta de que nós não conseguimos atingir determinados objetivos, em vez de nós reconhecermos que a falha está nesse excesso de positividade, nesse excesso de permissões, você pode fazer o que você quiser, nós achamos que a falha está em nós mesmos e nós voltamos àquele ciclo de tentar até a exaustão. Então, para atingir esses limites, muitas vezes inatingíveis, nós nos tornamos nossos próprios algozes. Vem daí, então, uma sociedade que é muito pautada por depressão e burnout. Eu acho um bocado perigoso a forma como o Han fala de saúde nesse livro, porque ele não considera, pelo menos no momento em que ele escreve, que doenças mentais normalmente são multifatoriais, né? Não são apenas resultado de comportamentos. Eu até gostaria de ver algum profissional de saúde falando a respeito desse livro aqui, fiquei bastante curiosa a respeito. Então eu tenho algumas ressalvas aqui sobre essas consequências tão diretas que o Han coloca sobre como nós vivemos e como nós adoecemos. Mas isso não invalida a discussão que ele traz. Mas retornando aqui, esse conceito do Han sobre a violência neuronal é diretamente ligada a essa autoexploração, como ele fala aqui em vários momentos, em que nós abraçamos essa ideia de que tudo é possível e ignoramos os nossos limites em busca desses limites, desses objetivos, aliás, inatingíveis. Se nós estamos bombardeados por permissões e por incentivos de que nós podemos fazer o que nós quisermos, nós podemos ser os melhores seres humanos da Terra, desde que nós nos esforcemos para isto, qual é a primeira grande atitude que a maior parte das pessoas toma? Ser multitarefa, que é uma das grandes críticas que o Han faz aqui. E o exemplo que ele usa para isso, eu acho até um pouco infeliz, já falo sobre isso. Mas, segundo o Han, o ser multitarefa é uma característica que faz mais sentido nos animais na natureza e não nos seres humanos. Porque para o animal, a atenção constante no seu predador ou na sua presa é uma questão de sobrevivência. Qualquer animal está se alimentando, precisa também estar atento para não ser devorado.
O animal está se locomovendo, ele também está atento ao redor para verificar se por um acaso alguma presa dele está por ali, para que ele possa garantir a sobrevivência própria e da prole. Por isso, para o rã faz mais sentido que o animal esteja sempre com a atenção dividida em duas atividades. Para o ser humano, não. E aí eu discordo dele, e por isso eu disse que ele tem uma visão muito eurocêntrica, pelo seguinte: para muitas pessoas, principalmente em países mais pobres como o nosso, o multitarefa também é uma questão de sobrevivência. E por multitarefa que eu estou dizendo, não é só a gente dirigir ouvindo música, ter alguma distração enquanto está fazendo uma atividade mecânica. Não é isso. Eu estou falando aqui de pessoas que necessitam realmente produzir mais de uma coisa ao mesmo tempo para conseguir dinheiro e viver. Vou dar um exemplo aqui. Senhoras em comunidades que cuidam dos filhos de outras mulheres que saem para trabalhar fora. Então, essas mulheres normalmente têm os próprios filhos ou netos e estão cuidando dos filhos das vizinhas. Só que essas mulheres estão numa condição de igualdade, né? Quem está pagando também recebe pouco, por consequência, paga pouco. Então, essa mulher que está ali cuidando dos próprios filhos, dos filhos das vizinhas, precisa complementar a renda. Então, ela vai fazer um salgadinho para fora, vai lavar uma roupa, passar uma roupa ou ser costureira, vai vender um cosmético pelo catálogo. Então, veja só, essa mulher está com um olho no fogão, outro nas crianças, o ouvido lá fora para ver se não vai chover e molhar a roupa que está no varal e ela precisa entregar para a cliente dela. A atenção ainda no calendário sobre quando é que é o dia que ela precisa mandar os pedidos dos cosméticos. Veja só, no caso dela, ser multitarefa não é uma opção e não é uma vaidade, é realmente uma questão de sobrevivência. E essa é uma realidade que talvez escape ao Han por ele ter se acostumado com o modo de vida alemão. Por outro lado, eu gosto muito das reflexões que ele faz a respeito desse ser multitarefa sobre nós não nos permitirmos descansar. E eu me senti muito aliviada lendo o Han falar sobre isso, porque essa crítica ao não descanso é algo que eu faço já há muito tempo. Eu nunca vi com bons olhos essa ideia de aproveitar tempos de descanso em nome de produtividade. Então, você está lá no seu horário de almoço e ouvindo um curso que vai melhorar o seu trabalho. Você aproveita a happy hour com seus amigos para fazer networking. Ou você está na academia, em vez de aproveitar aquele tempo da atividade física e se concentrar no que está fazendo, você está mais uma vez ali ouvindo um podcast para melhorar suas relações, seus negócios. E além disso, me incomoda que muita gente encare tempo de descanso como tempo desperdiçado. E eu adoro fazer nada. Adoro deitar aqui e ficar quieta. Não é deitar e ficar lendo ou deitar e ficar ouvindo música. É realmente deitar e ficar quieta. Ou sair por aí andando e enquanto eu ando, normalmente em natureza, que eu gosto muito de fazer isso, eu penso em absolutamente nada. Eu estou dando para minha cabeça aquele tempo de pausa mesmo. Eu estou me locomovendo de forma quase automática, mas a cabeça está descansando. E quando eu comento isso com algumas pessoas, tem gente que entende, gosta, compartilha da atividade, mas, de um modo geral, muita gente olha torto achando que eu estou só sendo uma desocupada. E, na verdade, é um tempo que eu preciso para mim. E o Han fala justamente sobre isso, sobre essa necessidade que o ser humano tem de dar uma pausa nas suas atividades, de descansar a sua cabeça. E ele faz uma comparação que eu acho bastante feliz dessa vez. Enquanto o sono é o descanso do corpo, o tédio profundo, esse fazer nada, é o descanso para a alma. O que me faz pensar que muitas pessoas praticam o ócio com vistas à produtividade, porque dizem que depois desses períodos de descanso, o trabalho rende mais. Quer dizer, essa pessoa não enxerga o ócio como um benefício para ela, e sim como um benefício para o trabalho, para a produtividade. E sobre isso eu queria fazer uma pequena observação aqui sobre o quanto muitas pessoas começaram a se comportar como verdadeiras baratas tontas no início do isolamento, porque elas não sabiam o que fazer com o tempo para si. Veja só, eu não estou falando da pessoa que estava desesperada pela situação, pela contingência do mundo, pela insegurança, não é isso. Eu estou só comentando aqui sobre o quanto algumas pessoas não suportam ter tempo livre. Olha só a enxurrada de cursos, lives e eventos online que apareceram para que essas pessoas pudessem ocupar o próprio tempo. Para muita gente, não passou pela cabeça que talvez pudesse usar pelo menos uma parte desse tempo, não o tempo todo, né, gente? Como um momento para si mesmo, como um momento de parar e deixar a mente quieta. Elas precisavam se ocupar o tempo todo.
E aí começou aquele festival de gente que ficava assistindo live enquanto praticava exercício. O multitarefa aí como um recurso também para preencher tempo e não só para trabalhar. Mas enfim, isso foi só uma observação minha a respeito de comportamentos mesmo que me chamaram a atenção. E por fim, no último capítulo, ele fala sobre o doping como uma substância para melhorar a sua produtividade de trabalho, porque para a sociedade, a produtividade no trabalho passou a ser sinônimo da própria vida. Então ele fala do doping como uma consequência dessa sociedade que exige tanto desempenho que chega a confundir desempenho com vitalidade. O que ele comenta é sobre o quanto o incentivo ao uso de certas substâncias para melhorar o desempenho físico pode provocar ainda mais exaustão, no que ele chama aqui de um infarto da alma. Lembra da comparação entre o sono e o descanso, que o sono se repararia o corpo e o descanso repararia a alma. Então, o uso de substâncias que façam com que essa alma fique ainda mais exausta levariam a esse colapso mental mesmo, esse colapso de alma, como ele chama. Quando Han comenta aqui sobre o uso das substâncias como uma forma de garantir mais vitalidade, uma falsa vitalidade, na verdade, para este corpo que produz constantemente, eu me lembrei muito de algumas ideias presentes aqui no Homo Deus. Aqui, o Harari fala que fome, peste e guerras foram, por eras inteiras, as principais fontes de morte da humanidade. E que hoje, embora ainda existam doenças, vejo hoje em dia principalmente, guerra e gente passando fome, esses 3 fatores não são mais os principais causadores de morte. Nós passamos a morrer muito mais por doenças, ou seja, o colapso do corpo é que tem causado mais mortes. E se o corpo, encarado como uma máquina, está sendo colapsado, significa que essa máquina precisa de consertos. E vem daí, então, essa noção de tratamentos preventivos para diversas doenças e também os tratamentos curativos. Só que enquanto ali o Harari fala apenas sobre a manutenção do corpo e a manutenção da vida, o Han vai um pouco mais além e ele fala sobre a manutenção do propósito de trabalho mesmo, da superprodutividade. Então, a visão do Han e a do Harari se complementam, embora com finalidades distintas. E um outro livro de que eu me lembrei bastante, eu não tenho mais, porque foi mais um desses livros assim que eu caí na besteira de emprestar e nunca mais voltaram. Vou deixar a capa dele aqui, que é o Chega de Oba-Oba, de também alemã, Judith Merr. E a perspectiva dela é até mais interessante que a do Han, porque o Han é filósofo. A Judith Merr não, ela é empresária. Ela é dona de uma agência de publicidade. Eu li esse livro acho que em 2007, 2008, por aí. E até hoje é uma obra que me marcou muito, porque foi a primeira vez que eu me senti representada nas minhas críticas a respeito dessa fusão entre a vida corporativa e a vida privada. Eu hoje tenho um ambiente de trabalho muito saudável, muito bacana, gosto muito dos meus colegas de trabalho, mas só que eu gosto também de escolher poder conviver com eles porque eu quis e não porque a empresa espera que eu faça isso. Eu hoje tenho um ambiente de trabalho bacana, gosto dos meus colegas, mas eu gosto, acima de tudo, dessa liberdade que eu tenho de conviver com eles porque eu quero, porque eu gosto e não porque é o que a empresa espera de mim. Eu detesto aquela visão corporativa de que nós somos uma família, porque nós somos uma comunidade. Eu lia sobre esse tipo de empresa, assim, e aquilo me causava espécie, sabe? Porque eu jamais gostaria de trabalhar num lugar em que eu sou incentivada a me manter ali presa naquela bolha, como se aquilo fosse uma seita, sabe? Então, quando eu encontrei o livro da Judith Merr, eu me senti muito representada. Eu me lembro de ter gostado muito da leitura desse livro na época, e embora hoje talvez eu não gostasse tanto assim dele, ela prega uma separação do ambiente corporativo do ambiente privado, através de jornada fixa de trabalho e de não incentivo à diluição dessas esferas. Então, ela exige que celulares, por exemplo, estejam desligados. E isso, gente, a gente está falando de uma época que tinha só celular mesmo, não era smartphone como nós temos hoje. Eu até gostaria de ver uma edição mais atualizada deste livro para ver se ela continua tão rígida a esse respeito. Mas enfim, esse livro é de uma época em que o celular servia só para falar. Caso a pessoa precisasse receber uma ligação urgente, ela poderia, claro, receber no telefone da empresa, mas não no pessoal. E se ela fosse conversar com um colega
que essas conversas não durassem mais do que 5 minutos. Se precisassem durar mais tempo que isso, que fossem feitas fora do expediente de trabalho. Parece muito rígido? Parece e era. Só que, por outro lado, ela também não aceitava que as pessoas usassem o tempo de descanso para trabalho. Ela não permitia que os funcionários saíssem da empresa com trabalho para levar para casa. E não permitia também que eles passassem telefones pessoais para clientes. Num mundo em que as instâncias privada e corporativa estavam tão diluídas como era o início dos anos 2000, essa postura da Judith Mer era bastante revolucionária. Eu consegui encontrar uma entrevista dela para uma das revistas, não sei se foi para Exame, para você SA. Deixarei o link aqui embaixo para que vocês vejam. Ela também fala que essa pretensa liberdade de fazermos o que quisermos, quando quisermos, é uma forma de escravizar a própria atitude. Se vocês lerem essa entrevista, vocês vão perceber por que eu me lembrei tanto deste livro enquanto lia Sociedade do Cansaço. Existiriam muitas outras coisas para falar a respeito deste livro. Eu pensei só as ideias que eu considerei mais essenciais a respeito dele. Eu concluí a leitura dele em novembro, mas desde então eu venho pincelando ali um ou outro capítulo para ler de vez em quando. Eu não consegui guardar esse livro ainda, ele continua aqui na minha mesinha de cabeceira. Vira e mexe eu pego, dou uma olhadinha. Tenho ele no Kindle agora também, então às vezes estou na rua, eu leio alguns trechos dele. É um livro que não parou de conversar comigo ainda. Por isso, eu não descarto aí um vídeo de continuação a este aqui, daqui a alguns meses. Eu fiz questão de fazer esse vídeo agora, em época de virada de ano, justamente porque é um momento em que muitas pessoas estão revendo as próprias prioridades. E sejam quais forem as nossas escolhas, seja de acelerar em alguns objetivos esperados, seja a de desacelerar. É importante que essas escolhas sejam feitas de forma consciente e não simplesmente porque nós estamos sendo engolidos pela rotina e pelo senso comum. Talvez seja um livro pesado para a época, talvez seja, mas é um livro necessário e, dependendo da situação em que cada um está, é um livro que pode ser aí um divisor de águas sobre a forma como enxerga os próprios rumos da vida. Como eu disse, para mim foi uma relação meio narcísica e em muitos momentos esse livro serviu para mim como um espelho. Eu vi ali algumas ideias minhas, mas em outros momentos eu levei umas voadoras também, tá? Eu levei vários tapas na cara enquanto fazia essa leitura, o que eu acho muito proveitoso, porque afinal de contas a gente não está aqui só para ler aquilo que concorda com as nossas próprias convicções. E hoje eu encerro esse vídeo de uma forma um pouco diferente, porque afinal de contas eu espero sim que vocês tenham gostado desse vídeo, mas eu espero, acima de tudo, que vocês tenham um 2022 espetacular. De coração eu espero que vocês tenham agora um ano melhor do que foram os anos anteriores. Agora sim, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!